Bom dia a todos. Aqui é o Wellington quem fala. Sou gerente de produtos de Varones na Flashcom. E hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente deu uns 5 minutinhos, como o Flávio comentou, para dar tempo de todos os participantes poderem ir acessando, né? E vamos dar início agora. Só para refrescar, hoje a gente dá continuidade à nossa série de webinars. Na primeira etapa, a gente falou sobre o overview de Varones, né? Fizemos um overview aí, falando sobre soluções e benefícios. Na segunda etapa, que foi no mês passado, a gente falou sobre otimização de abordagem comercial para aumento de vendas com Varones. E na etapa de hoje, nós falaremos sobre melhoria da colaboração com integração de Varones. É assim, é um tema bem relevante, ainda mais por conta do aumento que se teve aí, né, nesse período de pandemia, do trabalho home office, trabalho remoto. Então, o Flávio vai entrar nos detalhes técnicos e esperamos que possa agregar mais aí para vocês em conhecimento e speed para vendas. Tem um bom treinamento aí para todos. Qualquer dúvida, vão colocando no chat que até o final será respondido. Vamos lá. Pode dar continuidade, Flávio. Som testando, som testando. Tá me ouvindo aí, Flávio? Pessoal, alguém está conseguindo ouvir o Wellington? Poderia confirmar no chat, por gentileza? Eu vejo que ele está tentando falar, não sei se é só eu. Wellington, tenta falar alguma coisa, Wellington, para ver se é seu áudio. E agora, vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão só me ouvindo ou estão ouvindo o Wellington também? Som testando. Ah, então espera aí, então sou eu. Vamos resolver isso. Só confirmar, eu falei aqui, fiz a introdução, não sei se todos me escutaram. Se vocês puderem confirmar aí no chat aí. Eu falei aí quase 5 minutos já. Só depois que eu vi aqui no chat que o Flávio falou que não estava me escutando. Então, só para confirmar esse. Agora estou ouvindo. Legal, Wellington, era eu que não estava ouvindo. O pessoal confirmou que escutou a introdução. Então, show de bola, Flávio. Eu já, só para fazer um overview rápido para você, eu só me apresentei pelo pessoal, agradeci a presença de todos aí, fiz um refresh aí rápido das etapas anteriores e a introdução de hoje aí. Então, passa a palavra para você, pode dar continuidade aí. Obrigado e desculpa, gente, pela falha técnica aí no momento. Obrigado, pessoal, pela atenção. Agradeço a todos aqui que estão participando desse webinar, que é bem importante, faz parte de um ciclo que estamos desenvolvendo, né? Inclusive, eu tenho aqui, já no próximo slide aqui, são os webinars que já tivemos as realizações. Estamos agora vamos falar agora da melhoria de colaboração com a integração de Varones e Office 365, né? Para quem participou dos outros eventos, teve a oportunidade de ter o overview da solução, verificar quais são os benefícios que podem ser entregue com a Varones. Tivemos ali a otimização de abordagem comercial para aumentar as vendas, com um speech, com alguns cenários, né, baseado no levantamento que foi feito utilizando índices da Varones aqui no Brasil. Fizemos levantamentos de diversos segmentos aqui para que pudéssemos auxiliar vocês nessa venda. Agora, falar sobre a então com Varones e Office 365, mas temos mais outros 2 agendados.
Espero que todos aí já estejam inscritos, já tenham recebido o invite, mas a próxima a gente vai falar sobre as vantagens de proteger os dados com a solução da Varonis e falar, né, sobre um tema aí que está sendo muito abordado ultimamente, porque foi sancionado recentemente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que a Varonis pode ajudar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Aproveitando, vocês podem ver que tem um e-mail aqui, ó, se vocês quiserem anotar. Esse slide vai ser compartilhado com vocês, tá? Vocês também vão ter esse em mão, mas se quiserem anotar já de antemão. Se vocês quiserem sugerir novos temas, novos webinars, novos conteúdos, mesmo que de repente não tenhamos algo pronto do que vocês têm necessidade, a gente monta, vai fazer uma apresentação, dá um banho de loja, não tem problema nenhum, porque nós aqui do time Synix, tanto quanto o time da Varonis, está para apoiar vocês, ajudar vocês a entenderem a solução, para que vocês possam ofertar aos seus clientes, poderem utilizar e saberem como que vocês podem atuar com a solução da Varonis. E vamos falar então sobre a melhoria de colaboração com a integração da Varonis com o Office 365. Sabemos que a complexibilidade acaba sendo o inimigo da segurança, né? E esse vai ser o tema que será abordado hoje, porque hoje eu vou mostrar para vocês o quão complexo que é uma ferramenta de colaboração, né? Para o pessoal que está ali trabalhando com a infraestrutura e com a parte de segurança das tecnologias, é uma dificuldade, porque falando em colaboração, sabemos que acaba se atuando em diversos cenários, onde as pessoas acabam compartilhando arquivos, né? E você acaba abrindo um pouco a exposição ali para que você possa facilitar o uso, e isso é algo que está sendo muito comum hoje, né? Hoje estamos fazendo uma sessão no Webex, mas quantas reuniões aí são feitas através do Teams, né? Ou através de outras ferramentas de colaboração. O SharePoint Online tem sido muito utilizado nesse momento em que as pessoas estão ainda trabalhando em suas residências. O OneDrive tem sido um armazenamento aí para que as pessoas possam ter os seus documentos, as suas ferramentas para se trabalhar, e a Varonis vai vir para ajudar. A Varonis, ela consegue ajudar vocês nesse conteúdo, mas é importante saber um pouquinho sobre a Varonis, né? A Varonis, ela é uma plataforma unificada de segurança para dados. Ela serve tanto para ambientes em nuvem ou ambientes on-premise, ou se de repente for híbrido também. A console é única. Quem conseguiu acompanhar ali o overview, mas quem não acompanhou e quiser o overview da ferramenta posterior, entre em contato com a gente. Nosso contato vai estar no final da apresentação, tá? Então, eu posso fazer novamente esse overview. Vocês podem acompanhar que é uma única console para que você possa verificar o ambiente tanto on-premise como em nuvem. A Varonis hoje já tem mais de 7.000 clientes, né? É uma ferramenta que foi construída por especialistas de segurança da informação e não através de aquisição. É muito interessante, inclusive a história da Varonis é muito legal, porque ela foi construída através de uma necessidade que foi abordada por pessoas que atuavam na área de tecnologia. Eles entenderam essa necessidade, por isso que hoje a Varonis, como foi dito no segundo webinar sobre abordagem de vendas, onde a Varonis não tem concorrente para a suíte completa, tá? Do que ela consegue entregar. Inclusive, as pessoas às vezes perguntam sobre o posicionamento no Gartner, mas não existe um quadrante porque não tem concorrente. A Varonis, ela é mencionada no Gartner, vocês podem pesquisar, mas não tem um quadrante porque não temos concorrente direto aí para a solução completa da Varonis. E hoje vamos falar aqui sobre alguns tópicos, né? Porque o Office 365 ele facilita a colaboração e a execução dos trabalhos pelos usuários. O Office 365 é um produto que é um produto maravilhoso, né, para os usuários finais. A adoção do Office 365 tem sido
tem sido enorme neste momento. O crescimento já era algo que já vinha acontecendo antes mesmo desse cenário que estamos vivendo, né? O novo, né? E agora isso cresceu bastante, porque as pessoas estão utilizando ferramentas de colaboração para que possam trabalhar, para que possam fazer suas reuniões, para que possam conversar com seus times que estão hoje com esse distanciamento. E o que acontece? Essa complexibilidade oculta, que é o que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação, acaba resultando num enorme desafio para que você possa proteger esses dados, para que você possa manter a conformidade, porque vocês vão ver como é que funciona quando você compartilha um arquivo com alguém, porque antes mesmo de falar, poxa, Varones ajuda com Office 365, mas se não houver o entendimento de como que funciona a ferramenta, isso acaba não ficando muito bem no entendimento, e as pessoas acham que acaba sendo muito fácil. Inclusive, no overview, eu citei também sobre a questão da complexibilidade disso, e acabou fazendo com que a segurança ficasse atrás da continuidade do negócio, né? As pessoas precisavam trabalhar e muitas empresas tiveram que abrir mão de algumas seguranças. E isso faz com que você possa ter faz com que a equipe de segurança de TI tenha a visibilidade, o controle mais limitada, né, sobre essas exposições de dados confidenciais, né? E a Varonis ela foi projetada para conseguir, desculpa, troquei o slide, para conseguir combater essa complexibilidade e devolver a visibilidade e o controle para TI, né? Então, o Varonis vai oferecer uma solução e vai conseguir proteger, vai conseguir manter a confiabilidade de dados em larga escala no Office 365. E o que nós vamos mostrar? O que realmente acontece quando os usuários colaboram no Teams, no SharePoint e no OneDrive. Quando alguém compartilha algum arquivo, quando tem lá uma pessoa ali conversando num bate-papo com um cliente ou conversando com um membro que não faz parte do time, né, da organização, e ali ele começa a compartilhar arquivos, alguém fala assim, poxa, você pode me mandar algo? Ontem mesmo, um amigo meu compartilhou um arquivo que era extenso, não dava para ser enviado por e-mail, e o que ele fez? Ele compartilhou comigo um diretório que ele criou no OneDrive para que eu pudesse ter acesso a esses dados, tá? E vocês vão ver como que funciona essa parte. E aí, com esse cenário, como eu citei agora para vocês, as organizações podem perder de forma muito fácil o controle, né, sobre esses dados críticos, porque a visibilidade, como mencionado anteriormente, sobre as exposições desses dados, ela é limitada. E vamos te mostrar também como que a Varonis vai conseguir restaurar esse controle, né? E trazer alguns insights, trazer ações para reduzir esse risco. Então, falando sobre o Office 365, é importante deixar bem claro sobre essa parte da adoção do Office 365, porque o crescimento dessa ferramenta de colaboração continua acelerando. A taxa de adoção dobrou, né, com a concorrência. 62% dos usuários locais híbridos do SharePoint planejam hoje migrar totalmente para o Office 365, porque sabemos que tem pessoas que têm alguns clientes que usam, por exemplo, o Exchange Online, mas não usa o Teams, não usa o SharePoint, não utilizam o OneDrive, né? Por causa mesmo dessa dificuldade que existe nesse cenário de você conseguir gerenciar. Deixa eu deixar o bate-papo aqui aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já vou acompanhando. Então, isso faz com que que haja essa dificuldade, faz com que muitos clientes acabem não adotando. E muitas das vezes eles compraram a suíte completa, estão pagando e não estão utilizando. Então, isso é outro ponto aí que dá um valor, porque você vai conseguir ajudar a empresa a utilizar uma ferramenta que é tão boa como o Office 365 e vai conseguir utilizar ainda mantendo ali as restrições, as seguranças e tendo visibilidade do que ocorre com os dados que são compartilhados nesses repositórios, tá? Apesar de eu citar do Teams aqui, eu vou explicar para vocês, porque o Teams ele não é um repositório, mas vocês vão entender como é que funciona. O Exchange
hoje representa 48%, deve ter crescido por esses dias, porque é desse ano essas estatísticas, mas tivemos um crescimento muito grande. Então, hoje no momento que foi feito esse levantamento, eram 48% das caixas de correios mundiais que estavam utilizando o exchange, tá? E isso faz com que você não consiga deixar, você não consiga utilizar toda essa ferramenta, né? Que isso tem sido uma dor por causa dessa necessidade. O Teams tem sido muito estratégico hoje para a Microsoft, né? 20 milhões de usuários diariamente utilizam o Teams. A integração é muito boa com o produto do Office 365 e colaboração e compartilhamento tem sido estratégia principal da Microsoft, né? Inclusive, temos aqui notícias que a Microsoft tem alertado os administradores hoje a alterar suas experiências para explorar ali o Microsoft Teams, que efetivamente permite usuários participarem de uma avaliação, né, ao invés de exigir que os administradores concedam privilégio. Então, isso facilita muito essa navegação, só que, com isso, a gente fica ali com um elefante na sala, né? Que é a parte de proteção de dados, né? Com a tendência de colaboração, todos acabam podendo compartilhar os dados no SharePoint, no OneDrive, no Teams, com qualquer pessoa, seja ela dentro ou fora da organização, né? E, portanto, isso faz com que a colaboração acabe ocasionando um desastre de segurança em potencial, né? E aí a gente vai demonstrar como que isso vai funcionar, né? Como que pode ocasionar de uma forma muito fácil danos à exposição possíveis com as ferramentas de colaboração. E por isso que a gente traz aqui também essa notícia sobre os dados sensíveis, que tem sido o maior risco, né? Inclusive a BBC ela fez um documentário falando sobre isso, mas temos diversas notícias aí em diversos canais de comunicação. E com isso tem muitas perguntas que acabam sendo difíceis de responder quando você acaba indo para um mundo híbrido, né? As perguntas que são difíceis de responder são: meus dados, eles estão em riscos, né? Onde os dados sensíveis eles estão armazenados? Eles são dados vivos. As pessoas estão ali colocando, salvando isso tanto no servidor de arquivos, às vezes tem uma cópia ali dentro do OneDrive, né? E aí como que você sabe quem está acessando? O que estão fazendo com isso, né? Como que você consegue reduzir esse risco sem quebrar nada? Porque é interessante esse ponto, porque se você começa a restringir, e vocês vão ver que a plataforma Office 365 ela atua um pouco diferente na parte de restrição. Ou você acaba limitando muito o acesso das pessoas, ou você acaba abrindo demais. E quando você limita de forma exponencial, principalmente quando você tem uma ferramenta que é homologada pela empresa, né, que é a que os funcionários devem utilizar, e você começa a trabalhar em cima de restrição, isso ocasiona dos usuários acabarem utilizando outras ferramentas. E aí você acaba tendo um problema de shadow IT, né, que são aquelas aplicações que as pessoas estão utilizando. Então, poxa, eu não consigo compartilhar no meu OneDrive, então eu vou utilizar uma outra nuvem aqui para fazer esse compartilhamento. E você tem visibilidade do Office 365, mas outras ferramentas que não é homologada, que o usuário vai lá e cria, acaba sendo um problema. Outra pergunta difícil de se responder é que como você consegue detectar uma brecha, né? É possível você detectar ameaças de dados, né? Como ameaças justificadas de APTs, eu posso investigar esses incidentes rapidamente. E a outra, que é muito complicada também de se responder, é se você está em compliance, né? E isso é um ponto que iremos abordar também falando sobre legião de dados no último webinar, que gostaria que todos aqui participassem. Eu tenho acompanhado, que muitas pessoas têm acompanhado aí todos os webinars, e isso ajuda bastante aí, principalmente porque vocês recebem esses materiais,
e vai ajudar bastante aí no dia a dia de vocês. Então, os clientes acabam não sabendo dizer onde estão os dados regulamentados, né? Quem está acessando e por quê, né? Porque você precisa, isso inclusive a lei pede, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E como que você consegue provar essa conformidade? Como que você consegue garantir que esses dados estão seguros, que apenas as pessoas que apenas as pessoas devidas estão acessando, garantir que as pessoas estão utilizando aqueles dados apenas para a execução das tarefas que lhes são devidas, né? Então, partindo disso, vamos falar aqui agora, então, como funciona essa colaboração no Office 365, né? Como eu citei, e aí esse é o ponto que entra, que é muito interessante para entendimento de todos, o Microsoft Teams ele não é um repositório de dados, tá? Então, o Teams ele vai utilizar a parte de e-mail, ele vai verificar ali os usuários e grupos, ele vai pegar os dados colaborativos ali no SharePoint, ele vai utilizar o OneDrive, tá? Então, o Teams ele é conectado a todas essas ferramentas que faz parte do Office 365. Então, os usuários e grupos, eles são obtidos através do AD, você consegue ali ter alguma parte de histórico na parte de e-mail, que vocês vão ver que não é visível, mas é utilizado. Alguns dados são compartilhados entre times, fica entre o OneDrive ou no SharePoint, então esses dados são compartilhados através desses repositórios. Aí sim, o SharePoint e o OneDrive é um repositório, mas o Teams ele utiliza esses repositórios para realizar esse compartilhamento. E para ficar de uma forma mais simples aqui para vocês poderem entender, a gente montou aqui uma espécie de um time, tá? Uma equipe, para que vocês possam ver como é que funciona. É um timinho pequeno, mas para que vocês possam ver como é que funciona todo esse processo. Então, temos aqui a Amélia, que é gerente financeiro, temos o time dela, né? Que tem o James, a Linda, o William, a Zoe, e vamos ter aqui duas pessoas aqui de fora, que faz parte do RH, a Sandra, e uma outra pessoa que está de fora da corporação, que vai ser a Margaret, e como que vai funcionar a interação, como que vai funcionar a integração do Office 365 e como que vai funcionar esse processo de colaboração, tá? Então, como que começa, né? Você cria um Teams e aí começa a conceder o acesso. Então, você criou um Teams e concede o acesso aqui. Vocês podem observar aqui, ó, que o time, a gente criou aqui uma equipe de compensação, né? E vocês podem ver que temos aqui 2 proprietários, a Zoe e a Amélia, e temos os membros da equipe aqui, tá? Mais a Margaret, né? Que é uma advogada externa, que vai entrar aqui nesse cenário também, que é um convidado, vocês podem ver aqui, ó, eles estão como convidado, e temos aqui como membro também a Sandra, que faz parte do time do RH. Então, quando você adiciona esses usuários, os usuários já recebem já uma mensagem de boas-vindas, aonde eles já são incentivados a começar a colaborar. Eles já podem adicionar novas pessoas, criar outros canais, verificar ali as perguntas mais comuns, e isso acaba sendo um cenário que acaba ocorrendo, tá? Então, são vários membros internos convidados, temos mais do que um proprietário, né? Mais do que um owner que vai gerenciar esse time, mas vocês vão poder ver que é possível, sem a interação aqui desses owners, haver o compartilhamento de dados com outras pessoas. E aí, começamos ali o compartilhamento desses dados confidenciais com os membros da equipe. Então, você tem ali, né? Não sei se vocês utilizam bastante o Teams, mas vocês têm uma área onde vocês conseguem adicionar arquivos, aonde esses arquivos vão ficar disponíveis para aqueles membros da equipe. Tá? Pessoas, aquele time já consegue colaborar, né? E esses dados, eles estão, vocês podem ver, eu estou utilizando o Teams, mas esse dado ele está no SharePoint, tá? Vocês podem ver que eu posso abrir isso no SharePoint. É um dado que está no SharePoint, mas fica visível aqui para mim no Teams, né? E aí,
a Linda, né, que faz parte mesmo da equipe, cria um canal de bônus e coloca um arquivo sensível aqui de Excel. Tá? Então, temos aqui que é para o time do financeiro poder fazer essa revisão. E olha só como é fácil compartilhar. Você clicando com o botão direito, você já consegue aqui definir as pessoas que você quer compartilhar. Você consegue já fazer esse compartilhamento até mesmo com pessoas que não pertencem a essa equipe. E aí você consegue enviar esse link, né? E aí, nesse caso aqui, o James, que faz parte do time, compartilhou essa folha de bônus com a Emma, do RH, que não faz parte da equipe, e ele compartilhou isso através de um link, certo? O William, do financeiro, acabou compartilhando através de um bate-papo, uma conversa one-on-one, compartilhou aqui com uma advogada externa, tá? Um contrato, tá? Então, vocês podem ver que isso pode ser feito através de um link, isso pode ser feito através de uma conversa one-on-one, e isso faz com que essa colaboração acabe se transformando em um caos, né? Porque daí os usuários acabam se tornando administradores, acabam se tornando administradores de grupos de segurança, sem mesmo perceber. Porque a Amélia, gerente financeira, fez a Zoe uma coproprietária. A Zoe controla um grupo de segurança sem nenhum conhecimento relevante, né? E a Zoe pode adicionar quem ela quiser à equipe, porque esses dois usuários, eles estão definidos como o owner, né? A Amélia definiu a Zoe como como uma pessoa que tem esse poder, o mesmo poder que ela, para adicionar membros à equipe, né? E isso faz com que os usuários acabem tendo a possibilidade de acidentalmente expor esses dados nos canais, né? Então, você pega aqui a Linda, que criou um canal e enviou um Excel com PI, né? Agora, essas pessoas acabam tendo acesso a esses dados confidenciais de que não precisavam, né? A Linda acaba não percebendo que os convidados, outros membros que não são do financeiro, podem ver esses arquivos, né? Então, a Sandra aqui, nesse caso, acaba sendo um exemplo de superexposição interna, porque ela trabalha na exposição. E a Margaret é um exemplo de superexposição externa, porque ela trabalha fora da organização, tá? Até aqui está dando para entender, é um pouco complexo, né? E é por isso que é interessante mostrar todo esse processo, porque vocês passam a entender que, poxa, o Office 365 as pessoas estão usando. No dia a dia, para o usuário, tudo isso parece ser maravilhoso. Mas quando você vai começando a fazer o acompanhamento, você vai ver, poxa, peraí, por detrás, o time de TI e o time de segurança estão vivendo uma loucura, né? Porque olha só, um cenário pequeno aqui, utilizando 6 pessoas, 7 pessoas, já sabemos a complexibilidade que é isso, né? Imagina num quadro onde temos aí 1.000 funcionários, 500, 100 funcionários, né? E essas pessoas estão atuando com pessoas externas. E temos aqui o Delve, que é uma ferramenta de reconhecimento para ameaças internas da Microsoft, e você consegue ver rapidamente quais dados interessantes você tem acesso e quais vocês não deveriam ter, né? E aí isso acaba sendo assustador, né? Quando você vê que o acesso ele está fora de controle. As equipes privadas não são realmente privadas, como vocês puderam ver, porque o James compartilhou um arquivo de Excel com a Emma do RH, que não faz parte da equipe. Ninguém acaba sabendo sobre essa exposição, exceto o James, que fez esse compartilhamento. A Emma tem um acesso direto através de um link, né? E, portanto, uma análise de grupo acaba não revelando esse acesso. Quando você vai verificar os grupos, vocês não conseguem ter a visibilidade que a Emma, apesar de fazer parte da colaboração, mas não faz parte do time, tem acesso a uma planilha de Excel que foi compartilhada pelo James, tá? E aí, para onde vão esses arquivos compartilhados no chat? Porque tivemos ali um compartilhamento também no chat, né, que o William compartilhou com a Margaret num bate-papo one-on-one, como vocês viram no slide anterior, né? Aonde que está esse arquivo? Quem tem acesso a ele? Ele é excluído após o bate-papo? Nesse caso, como vocês podem ver, né, esse arquivo ele fica armazenado no OneDrive do William, e a Margaret
ela tem permissão nesse arquivo de forma indefinida, tá? Então, é um compartilhamento que fica ali, né? E aí, nesse cenário, a gente acaba vendo que compartilhar não é importante quando se trata de segurança, porque o controle ele fica fora do alcance do pessoal de TI, como vocês puderam ver, você vê ali o time ali colaborando, já começou a compartilhar arquivos. E é por isso que a Varonis ela está focada neste cenário, porque olha a complexibilidade que é para que você possa trabalhar em cima desse cenário. E aí, acaba sendo delegado a usuários finais sem experiência nenhuma em segurança, não está claro, não fica claro onde esses dados estão sendo mantidos, não fica claro quem está podendo acessar, quem acessa, os dados confidenciais não são compartilhados com base na necessidade de conhecimento, né? Então, você não tem aquele design de privacidade, né? Você acaba tendo superexposição tanto internamente como externamente, porque a superexposição interna também é um perigo, né? Então, como vocês puderam ver no overview, a gente consegue fazer esse controle de exposição desses dados e ter visibilidade se há uma exposição também interna, mas é possível verificar a exposição externa de uma forma muito simples, tá? E aí, como que funciona esse caos debaixo da superfície? O que acontece quando você cria um Teams, né? Quando você cria um Teams, você está criando um grupo no Office, né? Deixa eu até trazer aqui todos os pontos. Opa, passei demais. Quando você começa a adicionar, é adicionado já um novo site no SharePoint Online, né? 3 novos grupos locais no SharePoint Online, com os proprietários, os membros, né? E os visitantes. Os anexos compartilhados por meio de bate-papo entre os membros da equipe são armazenados no OneDrive da pessoa que compartilhou o anexo, né? E aí, a ideia da Varonis é conseguir facilitar essa distinção entre os grupos, os links, os dados, entre outras equipes, tá? E aí, quando você vai ver onde esses dados estão sendo armazenados, todo o conteúdo da equipe, né, excluindo o conteúdo de um canal privado, ele é armazenado no SharePoint Online, durante essa criação do Teams. Para cada canal criado, uma pasta é criada, tá? Isso é bem importante vocês saberem. E esses arquivos nos canais são armazenados no SharePoint Online em uma pasta que é designada por canal. Ou seja, ele vai criando uma pasta com o nome de cada canal. Os e-mails enviados nos canais são armazenados numa pasta de mensagem e-mail, abaixo da pasta do canal do site do Teams, tá? No SharePoint Online. Daí, quando esse novo canal ele é criado, um novo site do SharePoint Online é separado e criado para armazenar esse conteúdo. E cada canal privado tem seu próprio site designado para o SharePoint Online. Os arquivos compartilhados dos bate-papos são carregados na conta do OneDrive do membro que compartilhou o arquivo, né? Ele fica na pasta de bate-papos do Microsoft Teams. Até o presente momento, essa pasta ela não é visível, tá? E aí é compartilhado com os participantes do bate-papo. O bate-papo com o conteúdo dessas conversas ficam numa pasta oculta e até hoje não tem ainda uma possibilidade, né, nativamente na ferramenta, de você conseguir chegar a esse diretório. E aí vem aquela pergunta: o time de TI consegue ver o que está acontecendo, né? Você pode ver que nesse cenário, tendo aqui a visibilidade do grupo, vocês podem ver que a gente não consegue ver, né, a EMA no AD do Azure, olhando ali no grupo de compensação, tá? A gente não consegue ver a EMA também no Teams. Daí você pergunta, onde que está essa EMA, né? O acesso da EMA não é visível no Teams, não é visível no Azure AD. E aí, sem essa visibilidade clara, né, a EMA e o CRIS são visíveis apenas no SharePoint Online, e você tem que fazer um detalhamento que não é uma coisa simples, fácil. Imagina você fazer um controle de mais pessoas. Se de uma pessoa para você buscar já tem uma grande dificuldade, num cenário maior, isso acaba sendo muito mais complexo, né? E os membros da equipe são visíveis apenas no AD e no Teams, e não no SharePoint. Então, você consegue ver as pessoas de fora no SharePoint Online,
E o time vocês conseguem ver no AD e no Teams, mas você não consegue ver no SharePoint. Vocês já conseguem entender aqui como que isso acaba sendo complexo, né? E aí no SharePoint, quando você vê o Cris, a gente não consegue ver o membro. Aí você fala assim, poxa, quem é o Cris? Né? Imagina para o pessoal de TI, fala assim, poxa, quem é esse daqui? Como que ele chegou nesse local, né? Como que ele veio parar aqui? Então, isso acaba sendo muito fácil, porque é possível compartilhar um site do Teams com um membro que não é da equipe, tá? E aí tem, quando você tem ali, por exemplo, o E5, né? Você pode contar ali com o Microsoft Cloud App Security, né? Que tem algumas respostas, né? Mas acaba não fornecendo uma visibilidade abrangente, tá? Porque, como vocês podem ver aqui, embora a Emma e o Cris, né? A gente possa ver, a gente não consegue se aprofundar nos grupos e verificar quem são esses membros. E quando você vai também buscar, né, arquivos que a Zoe ou um membro da equipe pode acessar, ele acaba não retornando um resultado. Tá? Então, mesmo tendo algumas ferramentas, porque às vezes as pessoas podem perguntar, poxa, mas eu tenho um E5, vai resolver o meu problema? Depende. Se você você já sabe o que você está buscando, de repente você consegue buscar uma informação ou outra, mas ter toda aquela trilha, né, ter toda essa visibilidade e ter de uma forma simples e rápida, né, e num ambiente grande acaba sendo impossível, você acaba não conseguindo fazer porque você não consegue verificar essas informações. E aí existem muitas maneiras de você compartilhar, de você controlar esse compartilhamento, tá? Você pode gerenciar essas permissões de compartilhamento pelo site do SharePoint Online, através de pastas ou por arquivos, né? E isso acaba gerando um nível de complexidade grande e dificultando esse gerenciamento, porque você pode compartilhar apenas um arquivo, você pode compartilhar um site inteiro, você pode compartilhar uma pasta inteira, como eu citei ontem mesmo, eu passei por esse cenário de uma pessoa que fez esse compartilhamento de um diretório para mim, tá? Ele poderia ter feito apenas do arquivo. Muitos níveis de configuração de compartilhamento para administradores Office 365, eles servem para quê? Para que vocês possam auditar as configurações, né? Isso é importante. Você pode bloquear todo o compartilhamento, mas usuários vão acabar resolvendo de outra forma, como eu citei anteriormente, através do Shadow IT. E a configuração ela pode acabar sendo confusa, né? Então, tem que ser bastante cuidadoso nesse cenário, porque você tem que lidar ali com tenants, site, pastas, arquivos, SharePoint Online, OneDrive, Teams, né? Então, a configuração ela é importante, né? E não deve ser passada desapercebida. E isso faz com que seja um grande desafio. Essa configuração sendo complexa faz com que acabe tendo que haver algumas exposições e você acaba perdendo um pouco desse desse controle, né? Você acaba perdendo um pouco dessa visibilidade. Aqui temos aqui, por exemplo, a parte do compartilhamento local, tá? A TI ela consegue criar uma página de compartilhamento, ela cria ali o grupo de segurança nos seus membros, cria o grupo de segurança, a CL, né? E acaba sendo um pouco difícil dos usuários finais violarem ali o mínimo privilégio da pasta ou do arquivo. Já compartilhar no Office 365 acaba quebrando essa proteção de dados, né? De maneira difícil de você conseguir ver, porque quem que acaba compartilhando esses arquivos? São os usuários finais, né? O que eles estão compartilhando? Site, pastas e arquivos. Para quem esses dados estão expostos? Para todo mundo na internet, através de um link, para todos os usuários da organização, para convidados, usuários externos. Como que eles estão compartilhando esses dados? Através do SharePoint, do OneDrive, do Teams, através de aplicativos, né? Você tem ali links para que você possa já encaminhar, você pode estar salvando esses dados através do Windows Explorer, né? Então, o resumo desses desafios é: quem tem acesso aos dados do Microsoft Teams? Depende para quem você pergunta. Os membros do Teams
são visíveis no AD, são visíveis no Teams, mas não são visíveis no SharePoint Online. Os proprietários, eles podem designar coproprietários que podem expandir o acesso do Teams independentemente, né? E pode excluir usuários, convidados externos. Os links compartilhados não são visíveis no Teams ou no Azure AD, somente no SharePoint Online, através de um detalhamento bem tedioso, e o acesso somente ao site não é visível nas equipes. E aí, sem a visibilidade e controle centralizado, significa que você não pode visualizar quem tem acesso a quais recursos, você não pode ver os dados confidenciais onde estão concentrados, você não pode priorizar o risco e tomar medidas para reduzir, você não pode cumprir facilmente os regulamentos que exigem, né, privacidade por design, e você não pode limitar a superfície de ataque, e você não pode detectar também um comportamento anormal aos dados confidenciais. Tá? Agora, como eu citei diversas vezes, imagina isso em escala no seu ambiente no Office 365. Né? Ao longo do tempo, você acaba percebendo e tendo aquela percepção de que, nossa, é impossível de eu conseguir trazer isso de volta. Imagina agora para os clientes de vocês que entraram nesse cenário novo, estão utilizando o Office 365, e aí eles veem essa apresentação, vê a complexidade, ele olha assim e fala assim, nossa, se daí ele começa a buscar algumas informações, começa a ver, poxa, como que eu vou resolver isso? Né? Parece que é impossível. E aí que entra como que a Varonis ela consegue devolver o controle à organização. E é por isso que é importante a participação dos outros webinars, porque vocês poderiam ver como que a ferramenta funciona. Tá? O que a Varonis consegue fornecer para você? Ela consegue trazer visibilidade, tá? Ela consegue classificar conteúdo para saber qual é o conteúdo, ela verifica as atividades, ou seja, quem está compartilhando com o quê, quem está acessando o quê, quando está acessando, quantas vezes está acessando, para verificar se tem algum comportamento fora do padrão. A Varonis ela vai mandar alertas, tá? Ela vai trabalhar com remediações também. Você consegue ter visibilidade com gráficos, né? Vocês vão ver outro tipo de visibilidade também. Então, você tem vários dashboards aqui com a visualização dos riscos que você tem no SharePoint. Então, aqui você tem aqui, ó, o número de arquivos que foram compartilhados com usuários externos, número de arquivos sensíveis que foram compartilhados com usuários externos, número de pastas sensíveis que foram compartilhadas com usuários externos, quantas pastas públicas, né, foram compartilhadas, quantos de dados tem parado. Então, você consegue ter toda essa visibilidade através de vários dashboards. No OneDrive também funciona dessa forma, onde você tem a visualização dos riscos, né, das pastas. Então, você tem a quantidade de arquivos sensíveis, arquivos que foram compartilhados publicamente, tá? E você consegue também filtrar esses sites do SharePoint Online, né? Você consegue verificar aqui que eu já tenho classificação de dados com PI, né? Ou outras classificações, e isso num único lugar, com um único clique, né? Você tem uma visibilidade bem clara na área de trabalho ali do Data Advantage, para que você possa fazer ali a associação direta. Então, você consegue verificar ali aqui, ó, os dados, com quem esses dados estão sendo compartilhados, você consegue verificar o permissionamento, se eles fazem parte do grupo do Azure, se aonde vem a origem, né, desses usuários. Então, você consegue verificar aqui, ó, os grupos, né, aqui são os membros do grupo de compensação. Aqui você consegue, né, verificar aqui as pessoas que são através do Azure, né? Você consegue verificar quem são os owners. Você consegue verificar, ó, olha só, você viu? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Estou tomando um pouco de cuidado aqui com o tempo, mas eu peguei um arquivo aqui, eu já consigo verificar que eu tenho um arquivo, eu tenho um link aqui, ó, um share de um link que está compartilhando com um membro externo, tá? A classificação, ela é feita através de dicionários que já são definidos na ferramenta. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho já tudo pré-definido, GDPR, LGPD também já tem, IPA, diversos
outros parâmetros. Você pode também adicionar outros parâmetros de confidencialidade, como eu mostrei na demonstração. Então, você pode, através de expressão regular, string, propriedade do documento, tem diversos parâmetros para que você possa, por exemplo, aqui, ó, tem dados de classificação aqui que foi definido pelo usuário. Então, você consegue fazer isso. E aí você pode habilitar, desabilitar regras conforme o seu negócio, né? Então, são diversas políticas aqui que foram elaboradas por especialistas para qualquer um desses compliance, tá? Isso é muito legal. Então, você só precisa habilitar as regras para que ele possa fazer essa identificação. A identificação da Varonis é bem interessante, porque ela consegue fazer com precisão numa escala de petabytes. Por quê? Como eu disse ali, além das expressões regulares, você pode usar correspondências de proximidade, validação algorítmica, dicionário de valores válidos, palavras-chave negativas também, né, palavras de negação. Você pode fazer agrupamentos de condições, tá? Como vocês podem ver aqui, eu posso fazer diversos parâmetros para que eu possa identificar essas informações. E o scanning dele é de forma incremental, tá? Então, ele vai aproveitar ali toda a trilha de auditoria, como vocês puderam ver que a Varonis, ela faz ali a análise de comportamento, então ela sabe quem acessa, quando acessou. Então, quando você vai fazer essa classificação, ele classificou um conteúdo, né? Por exemplo, para vocês entenderem melhor. E você, um usuário, ele acessou aquele arquivo. A Varonis vai fazer a leitura de novo, porque algo foi alterado dentro daquele documento. Então, ele vai verificar qual foi o conteúdo. Mas como ele utiliza, ele aproveita essa auditoria dos eventos que são gerados, isso faz com que ele sempre mantenha ali a visibilidade. Obviamente, ele vai fazer aquela primeira indexação, depois ele vai fazer mental. Então, a Varonis, ela consegue aí publicar conteúdo de organizações com mais de 20 petabytes, tá? Você tem também buscas, né, para que você possa fazer ali requisições de buscar algumas informações. Caso você queira ver algum tipo de documento, você pode buscar através de algumas requisições, parâmetros. Você pode exportar, tá? Você tem ali a interface de auditoria, onde você consegue verificar todos os eventos, né? Toda a plataforma. Então você pode ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Você pode ver aqui, ó, que foi adicionado, tá vendo? Ó, a Amélia, tá? No grupo de compensação, tá? E aqui você tem todos os eventos de quando foi feito, quando foi adicionado o usuário para aquela equipe, quando foi adicionado um novo membro, quando foi compartilhado. Você consegue ter toda essa trilha das operações que são feitas dentro do repositório do Office 365, né? Então, se a gente for parar para verificar aqui, ó, o que aconteceu, tá? A Amélia adicionou um owner, tá? Daí a Varonis, ela capturou o grupo, o owner, o membro, qual é a plataforma, tá? Então ele sabe que foi no AD, que foi adicionado, ele consegue verificar aqui informações de modificações, por exemplo, foi modificado um arquivo do Excel ali no SharePoint Online, tá? Ou, por exemplo, o James compartilhou um arquivo com uma pessoa de fora da plataforma do SharePoint Online, tá? Ou foi feito aqui adicionado uma permissão dentro do OneDrive compartilhando algo com alguém, tá? Você tem informações, por exemplo, aqui de detecção de ameaças, tá? Onde você consegue verificar aqui ameaças que foram detectadas, aqui acesso fora do padrão ou compartilhamento público, e aí você tem várias informações, vários insights aqui sobre o usuário, sobre esses dados, tá? Você tem aqui o nível de criticidade, qual foi a atividade, tá? Você consegue tomar algumas ações aqui verificando essas atividades, tá? Então você consegue verificar os acessos de contas, de serviço, de admin, caixas de correios atípicas, atividade de e-mail normal para um usuário que não é dono da caixa de correio, tá? Então, se alguém, por exemplo, tenta acessar uma conta de um usuário e ele uma conta de e-mail, ou até mesmo um administrador, ele acessa lá, põe para ver um e-mail,
e ele coloca lá como não lido. Ele leu o e-mail e colocou como não lido. Você consegue verificar isso. Alterações nas permissões da caixa de correio de executivos, atividades administrativas realizadas fora da organização, né? Alertas de saltos geográficos, né? De pessoas que estão conectando de lugares diferentes num curto período de tempo. Né? Imagina uma conexão aqui no Brasil, outra nos Estados Unidos, 5 minutos depois. É impossível e você consegue fazer essa validação. Você consegue trabalhar aqui com as remediações para editar esse permissionamento. Tá? A Varonis ela consegue proteger os dados em larga escala do Office 365, porque ela traz visibilidade e controle centralizado nos ambientes híbridos, né? Então, aquilo que vocês viram aqui, que foi feito no SharePoint, no OneDrive, pode ser feito nos repositórios on-premise também. Você consegue responder com rapidez e precisão quem realmente tem acesso aos dados críticos, porque já consegue verificar ali, como você já tem a classificação, você consegue ver todos os sites, todos os dados, e aí você já consegue verificar ali se tem dados críticos e você consegue ver de forma muito rápida quem tem acesso. Você consegue classificar e proteger esses dados sensíveis, né, regulamentados em escala. Detectar ameaças centradas em dados, com centenas de modelos prontos para uso, mecanismo pronto para tomar medidas e corrigir rapidamente, então, através de de uma política, de um incidente que foi gerado, você consegue tomar medidas para corrigir essas alterações, então você consegue associar algumas interações que possam ser realizadas, e você tem uma trilha de auditoria abrangente, escalável, né, dos eventos dos aplicativos do Office 365. Aqui é uma informação, né, de uma empresa, né, a Airline, que disse, né, que nem consideraria utilizar o OneDrive se não tivesse a vários lugares, porque sabemos que isso é bem complexo, e eu tive recentemente uma situação dessa, que o cliente, nós perguntamos se ele utilizava o Office 365, e ele disse que só utilizava e-mail por causa dessa complexidade, porque eles prefeririam deixar isso nos repositórios on-premise, né, no servidor de arquivos, né? Então, basicamente, trazendo um resumo aqui para vocês, para a gente fazer a finalização e deixar espaço aí para algumas perguntas, o Office 365 ele facilita a colaboração e a execução dos trabalhos pelos usuários, né? E a complexidade oculta, como podemos ver, ela resulta, né, no enorme desafio para a proteção de dados e conformidade. E aí a Varonis ela vai oferecer para vocês uma solução premium para proteção, conformidade de dados em larga escala no Office 365. Ficou alguma dúvida por aqui, pessoal? Quero deixar aqui o contato. Temos aqui alguns minutinhos antes de finalizarmos, para que vocês possam fazer algumas perguntas. Deixa eu abrir também a parte de perguntas e respostas, porque eu estou só com o chat aberto aqui. Deixa eu só achar, tá aqui, achei. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro para vocês aqui o entendimento? É importante vocês verem essa parte da complexibilidade do Office 365 para que vocês possam entender como que funciona todo esse processo, tá? Para que vocês possam ver a importância de vocês oferecerem Varonis para que os seus clientes possam ter de volta o controle aos seus ambientes. Bessa, você quer falar alguma coisa? Eu não tinha visto que você estava ali na lista de convidados. Wellington. Sem perguntas por enquanto, pessoal? Oi, Flávio, tá me ouvindo? Estava mutado aqui. O que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a POC da Varonis, que é um diferencial que a gente oferece aos revendedores para oferecerem aos seus clientes, colocarem à prova esses módulos, né, que a gente está falando hoje, abordando sobre o tema. Acho que seria interessante. Pode ser? Pode ser sim. Você queria entender, desculpa, fala de novo que eu estava lendo os mensagens aqui. Responder, fala sobre a POC, Flávio. Tá. Bacana. Que é o diferencial que a gente entrega, ainda mais falando agora, principalmente nesse momento que estamos vivendo do home office, dessa tendência, a gente vai ajudar os clientes dos nossos parceiros, né, dos parceiros da Westcom, a ter visibilidade
conforme você mostrou na apresentação, e uma forma de argumentação é a prova de conceito, né? Se você puder explorar um pouco o tema, eu gostaria, por favor. Tá bom, só respondendo uma pergunta aqui. Peraí que eu perdi, então, estou com perguntas em 2 lugares. Da POC, estou abrindo aqui já um slide para mostrar. O e-mail para pedir as alterações anteriores pode ser qualquer um desses, tá? Pode remeter para o Wellington, que é o gerente de produto aqui da Varones Ancinics. Pode colocar em cópia, Nathalie, que a gente providencia as apresentações anteriores, tá? Vamos falar da POC. Aqui tem uma dúvida só, Bessa, enquanto eu vou abrindo essa outra janela. Então, a Varones, ela identifica, tá? Uma pergunta muito boa, né? Foi perguntado aqui sobre um ataque de força bruta, né? A Varones, ela tem a visibilidade do AD, então ela vai verificar as credenciais, ela vai verificar as atividades e ela consegue ali fazer a identificação de um ataque de força bruta, tá? Então, eu vi que você fez uma pergunta, fizeram uma pergunta aqui sobre os usuários com Windows, né, e software atualizado, mas a Varones, ela vai verificar ali as atividades dos usuários, vai verificar o AD e, inclusive, na demonstração que eu fiz, né, eu acredito que eu consigo também enviar o vídeo para quem não teve o acesso, então encaminhe um e-mail para a gente, para que vocês possam receber esse vídeo e acompanhar. Eu tenho ali um exemplo de um ataque de brute force que foi identificado, tá bom? Então, é bem importante. Falando aqui sobre a POC da Varones, ela é disponibilizada para todos os clientes de forma gratuita, onde o cliente ele tem toda essa suíte para verificar de perto como é que funciona a plataforma, ele vai poder se familiarizar com ela, verificar o quanto de valor que pode trazer para o seu ambiente, mas não somente isso. Além de estar rodando ali por período de 30 dias para o cliente poder utilizar, com acompanhamento tanto do time Cynix como com o time Varones, e está bem próximo tanto dos canais como dos clientes de vocês, a gente consegue também no final, e a gente emite isso, agrega muito valor, um relatório que a gente chama de Risk Assessment. Tá? Esse relatório ele vai quantificar todos esses riscos. Sabe aquelas informações que vocês viram na apresentação ali, com o nível de criticidade, arquivos expostos, tal? Então a gente vai trazer todas essas informações com sumário, com as informações sobre os gaps que foram levantados, as ações recomendadas, né, com os gráficos dos números que foram levantados, são números reais do seu cliente, onde você consegue verificar como que está o ambiente hoje, quantos arquivos estão sendo compartilhados, quantos arquivos críticos eu tenho, quantos são de LGPD, quantos são de PCI, quantos são de qualquer outro compliance. Então, ou, por exemplo, gaps no AD, a gente já conseguiu identificar em POC ataques de pessoas que tiveram as credenciais expostas, conseguimos verificar exposições de dados, a gente conseguiu identificar muitas coisas já em POC. Em POC, ele sempre identifica uma coisa ou outra. É bem interessante, e não só identifica, a gente ajuda a resolver também no período da POC. E isso agrega muito valor para que as pessoas possam verificar o quão poderosa é essa ferramenta. Deixa eu só ver se tem mais perguntas aqui. Legal, ficou bem... Então, ficou respondida a questão do Brute Force, da POC. Quer comentar mais uma coisa sobre a POC, Bessa? A gente já passou um pouquinho do horário. Sobre as apresentações, deixa eu colocar aqui o e-mail de novo para que vocês possam anotar e solicitar essas apresentações. E não havendo mais perguntas, quer falar alguma coisa? Não, agradecer a presença mesmo, obrigada, foi bem colocado a sua explicação, obrigada, Flávio. Nos colocarmos à disposição, né, de parceria, desenvolvimento em cliente, contar com o time da West como com o time da Varones. Então é isso, pessoal. Quero agradecer aí o tempo disponibilizado por vocês. Desculpa passar esses minutinhos aí. E aguardo vocês nas próximas sessões, que será muito interessante. Como vocês podem ver, a gente vai falar sobre a proteção de dados e vamos falar também sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que são os 2 últimos webinars dessas sessões que estamos apresentando aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço para todos, uma ótima semana, uma ótima tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.